Nós estamos hoje, nosso culto de oração, e o nosso tema é falar sobre a importância da oração e falar sobre fé. Pastor Udo começou nosso culto aqui, falando de que Jesus pergunta para os homens: por que vocês não têm fé, né? Isso que o irmão Tota está falando tem tudo a ver com o texto que eu vou ler e o assunto que eu vou pregar. Eu vou quanto tempo desde da oração da glória até você sentir que estava curado, Tota? 6 meses. Só que a cura não aconteceu agora. A cura aconteceu lá na hora da unção. Aquela hora aconteceu, que ela orou e você recebeu. Amados, eu queria que você lesse comigo João 16. Evangelho de João, versículo de número 23 ao 24. Diz assim nessa versão revista e atualizada: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Hoje não é para nós perguntarmos para o Senhor: tu cura? Eu posso receber? Hoje é para nós tomarmos posse não só de cura, mas daquele milagre que você está precisando na sua vida. Existe uma série de coisas na nossa vida e que nós precisamos tomar posse, porque o Senhor está dizendo: você não precisa me perguntar mais nada. Naquele dia, é o dia que você estiver precisando, o dia que nós estivermos, porque Ele está falando isso lá. Naquele dia que você precisar, não me pergunte se eu posso dar. Peça, porque o Pai vai te conceder. Entendeu? Livro de Marcos, volte um pouquinho atrás comigo. Marcos capítulo número 11, versículo de número 24. Marcos 11, 24 também está aí na tela. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Amém? Já que Jesus diz que podemos pedir, mas nós precisamos crer. Se nós pedirmos, mas não crermos, nós não vamos receber. Então, crer também nos ensina que podemos pedir no nome de Jesus, mas não crermos, não adianta, porque se nós pedimos e não cremos, que temos dúvida. E a dúvida é o grande obstáculo para nós obtermos aquilo que nós estamos precisando, em qualquer área da nossa vida. Nosso casamento, na nossa profissão, no nosso ensino, nossas finanças. Muitas vezes nós fracassamos porque nós não acreditamos em nós mesmos. Nós não começamos uma empresa porque nós temos medo que não vai dar certo, que nós não vamos ser competentes para começar. Nós não mudamos de empresa e não procuramos uma área um pouco mais elevada porque não acreditamos que somos capazes. Quando Jesus diz assim: pede porque eu vou te dar. E nós precisamos ter essa crença. Quando estiver orando, creia que você recebeu naquela hora a resposta. Não devemos esperar que a resposta venha, a cura aconteça, para que depois nós crermos. Eu recebi a oração, primeiro eu tenho que sentir, eu tenho que fazer teste, sentir que eu estou curado, que eu pedi um emprego que já está preparada a porta, eu tenho que ir lá esperar primeiro, ter a garantia
admissão, eu preciso ver a carteira assinada para depois dizer: o Senhor arrumou o emprego. Não, meu amado. Você pediu, tome posse. Porque a palavra está dizendo que nós pedimos e recebemos. Paulo, o Tota falou uma coisa importante: crono de Deus. Você recebe agora, mas vai se manifestar depois. Mas você já tomou posse. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele vai. E a Bíblia diz que ele creu numa pátria que se via pela fé, à distância, que era, ele não estava só olhando Canaã, ele estava olhando a vida eterna, obedecer o que Deus deu para ele. Então nós precisamos tomar posse. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós temos que fazer? Agradar. Se ele não se agradar de nós, eu gosto de um texto de 1 Reis capítulo 3, que Deus diz assim para Salomão: pede-me o que tu quiseres que eu te dê. Ele faz um pedido e no versículo 5 ele diz assim: eu gostei do que tu pediu. Tu não pediu riqueza e tu não pediu a morte dos teus adversários. Eu vou conceder o que tu pediu, sabedoria e conhecimento, mas vou acrescentar riqueza e sabedoria, porque não pediu. Ele disse que ele queria sabedoria para administrar o povo. E Deus disse: irmão, vou te dar uma sabedoria que não vai ter ninguém mais sábio na terra do que você. Porque ele se agradou, Deus se agradou. Eu preciso perguntar para você: você tem feito o pedido de maneira que Deus se agrade do seu pedido? Isso é importante nós pensarmos nisso, entendeu? Nós podemos ter fé intelectual, fé da nossa cabeça, fé natural, né? Da nossa mente. Nós lemos a palavra aqui e ouvirmos a palavra, acreditamos, isso é uma fé natural. Estou lendo, estou vendo e estou acreditando, fé natural. A fé que se usa nos jogos. As pessoas jogam por quê? Porque elas ouviram que alguém ganhou e ela vai jogar na esperança de ganhar. Na esperança, não que a fé é só... Se eu vi que fulano jogou e ganhou, se eu jogar também eu vou ganhar. Posso ganhar. Se eu jogar, e não eu vou jogar porque eu vou ganhar. Eu vou jogar porque pode ser que dê certo. Isso é a fé natural. Agora, a fé que o Senhor dá, a fé do coração, é aquela de Marcos 11, 24, que nós estamos lendo aqui. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Creu, o Senhor vai confirmar. Quando em Hebreus 11, 1, ali Hebreus 11, 1, ele fala que a nossa fé é a confiança, né? Fé 11, 1 diz que a nossa fé é a convicção, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, são coisas que você tem uma convicção. Fato é algo que já está acontecendo. Fato é algo que alguém viu, que alguém fez, que alguém escreveu, que alguém contou. É ato. Há um ato de coisa que vai acontecer, não vai acontecer, não é um ato. O ato é aquilo que já aconteceu. Então, a fé é isso. Eu orei, eu pedi, já aconteceu no reino espiritual. Agora, a hora de executar, o Tota precisava passar por um exercício. Tem gente que quer criar musculação, mas não se exercita. Vai ficar balangandã mesmo. Tem que se exercitar.
não é mesmo? Se você quer receber, você tem que pedir. Mas não é pedir pedindo que outro peça por você. Também tem isso, né? Eu peço que o pastor ore por mim. Por que você não ora? É pecado pedir para o pastor orar? Não, não é pecado. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. É para nós orar. Mas antes de eu pedir para alguém orar por mim, eu já coloquei em oração. Agora eu peço para alguém confirmar. Porque onde tem 2 ou 3 ligando aqui na terra, o Senhor diz: está ligado no céu. Então eu já pedi, eu já liguei. Mas se eu peço para o Udo, me ajuda em oração. Udo, Kátia, me ajuda. 2, 3. Paulo, me ajuda, Paulo. Sandra, me ajuda. Nós temos mais. Se 2 já ligou aqui, já está ligado no céu, imagina se 4 ou 5. Se uma igreja inteira estiver orando, o Senhor vai dizer: tem um povo lá que está me pressionando. Não sei se dá para pressionar Deus, né? Mas a palavra dele dá. Senhor, tu disse. Quando você diz assim: Senhor, a tua palavra está escrita aqui, que tu disse para mim pedir. Nós estamos pondo pressão na palavra dele. O Senhor diz: eu não posso voltar atrás, eu já falei. E o camarada leu, e o camarada está me cobrando. Eu não vou falhar. Ele já não falha. Se nós não pressionarmos, já faz. Imagina pondo pressão, Márcio. Mas o meu filho leu o que eu escrevi lá. Que quem escreveu isso aqui, amado? Os apóstolos, os profetas só escreveram porque se ele escrevesse nós não íamos entender. Ele mandou alguns homens, mas quem escreveu isso aqui é o Senhor, é a palavra dele. Por isso que ela não falha, porque tem o aval dele. Crer não é esperar, é tomar posse. Lá em 1 Timóteo, volta um pouquinho atrás, nós estamos aí estamos em Hebreus, volta um pouquinho para trás. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A posse. Combate o bom combate da fé. Toma posse daquilo que você já pediu, que você já falou. É só tomar posse, sabe? Esperar seria o tempo de Deus. O nosso é se apossar da promessa dele. Esperar é o tempo que ele vai chegar, como o Tó estava falando, vai chegar o tempo. Agora, eu já tomei posse agora, eu pedi a cura, eu já tomo posse. Ah, mas eu estou sentindo dor ainda. Só estou sentindo a dor que está querendo me enganar, o corpo não se acostumou ainda, mas já estou curado. Oraram, tem um tumor, tem algo estranho no meu corpo. Foi orado? Toma posse. Não desapareceu agora? Amanhã vai desaparecer. Não desapareceu amanhã? Depois de amanhã vai aparecer. Nós precisamos nos acostumar a tomar posse daquilo que o Senhor já prometeu, já está pronto para nós. Jesus disse: credes e recebereis. E não disse: tendes esperança e recebereis. Credes. É para crer, não é para esperar. Esperar é o tempo, mas a promessa, a posse nós já tomamos, entendeu? Por isso que em Marcos, veja ali em Marcos capítulo 11, que nós estávamos lendo, veja o versículo de número 25 e 20, nós lemos o 24, né? Veja comigo 25, Marcos 11, 25 e 26, diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas.
Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Isso aqui, amado, é muito importante. Tem uma questão importantíssima para recebermos o que pedimos, que nós lemos. A oração não funciona a menos que tenhamos um coração perdoador. Isso é importantíssimo. Eu quero receber, mas eu estou cheio de... Se eu me encontrar com o cara, ele vai escutar alguma verdade. Isso é um coração cheio de mágoa. Aí eu tive cuidado, fiquei orando, pensando. Quando você não perdoa, você não é perdoado por Deus, e sem perdão, por que Deus responderia a sua oração? Porque se você não perdoardes também o vosso Pai Celeste, não vos perdoará. Se o Pai não nos perdoa, amado, o que é que vai acontecer conosco? Vamos para o céu? O que você acha? Claro que não. Se eu não perdoar quem me ofendeu, eu vou para o inferno. Agora, para que Deus vai responder uma oração se eu vou para o inferno? Para quê? Ele vai perdoar, ele vai curar, ele vai responder, porque ele quer que eu esteja no céu com ele. Ou se eu for para o inferno, não vai responder nada. Deixa eu sofrer aqui. Que vai sofrer aqui e vai sofrer lá. Então nós, quando abrimos o coração, Senhor, eu estou pedindo algo que eu preciso, mas também, Senhor, estou me lembrando aqui, que você lembra, quando tem alguma coisa contra alguém, você lembra. Ele disse, se você orar, olha aqui, ó. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque quando você está orando, o Espírito está dizendo, fulano, você quer que eu responda a tua oração? E que tal se tu perdoar o fulano? Senhor, não dá. Não dá, porque o que fulano fez para mim é muito forte. E o Espírito Santo diz assim, e o que tu fez para mim foi fraco? Vamos pensar nisso, pastor Márcio. Nós queremos as coisas do nosso jeito. E perdoar é uma coisa que não é do nosso jeito. Perdoar é do jeito de Deus. Porque perdão não é humano. Perdão é divino. Agora, o Espírito Santo nos capacita a perdoar. Sabe quando a pessoa fez um mal para você, te prejudicou, e você, Senhor, eu quero liberar perdão, porque eu não quero que isso fique aqui queimando, que fique, me judiando. Eu quero viver em paz. Perdoa, você está liberado. Você já perdeu dinheiro por causa de alguém? Tem gente aqui que nunca perdeu nada. E se perdeu é muito pouco. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amados. Eu não gosto de ser muito eu, não sei. Mas se tem alguém que já perdeu por causa de outros, está aqui na sua frente. Eu já perdi. Marlon sabe da nossa história, né, Marlon? Eu já perdi. E sabe que se eu encontro a pessoa, não tenho a mínima mágoa. Mas nada mesmo. Pelo contrário, um cara que me prejudicou muito. Me deixou na lona, 0 abaixo de 0. Quando eu soube que ele estava com câncer na garganta, eu fui lá no hospital orar por ele e ungi ele. Fulano, como é que tu soube que tu está passando? Tô. Eu vou te ungir. Posso? Pode. E a pessoa depois veio aqui testemunhar que eu orei e ele sarou. Foi a misericórdia de Deus. Mas não tinha mágoa nesse coração.
Nenhuma. Sabe por quê, amado? Tudo aquilo que você perder aqui é nada diante do que você vai ganhar se você perdoar. Você vai ganhar o céu. O céu não é dinheiro, gente. Não é ouro, não é prata, não é bem, não é casa, não é carro, não é nada. Você vai ganhar o céu. Você vai salvar a tua alma. E não é uma coisa de uma semana, Margarete. É eterno. Quanto vale isso, gente? Então, perdoe. E aí, ele diz em Marcos 16, nós lemos o 12, veja 16, 16. 16, 16. Quem crer, crença, fé, né? E for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Quem crer, quem tem fé, quem acredita, quem perdoa, é salvo. Jesus está dizendo isso aqui, amém? Eu quero orar hoje.